Paz, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso devocional deste dia, onde teremos um tempo com Deus e a sua palavra. Que Deus o abençoe através da palavra e a meditação que nós teremos aqui. Hoje eu quero falar contigo sobre o Salmo de número 1, que tem uma promessa extraordinária, uma palavra profética poderosa para minha e para a sua vida, e está à disposição quando cumprimos aquilo que o Senhor requer de nós. O Salmo 1, ele diz assim, eu quero ler primeiro a promessa. O versículo 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que palavra poderosa, que promessa extraordinária. É uma daquelas promessas que eu me agarro e eu digo assim: Jesus, essa promessa aqui é para minha vida, eu quero que se cumpra na minha vida, quero ser como árvore plantada junto a ribeiros d'água, quero ter nutrição espiritual. Senhor, eu quero dar fruto no tempo que o Senhor determinou. Senhor, eu quero que tudo que eu faça, seja na minha vida em família, minha vida profissional, no meu ministério, enfim, tudo que eu puser as mãos para realizar, venha prosperar. E eu anseio por isso, eu oro por isso, eu clamo, eu falo: Deus, prospera aquilo que o Senhor colocou na minha mão, me ajuda a dar fruto conforme o seu querer, a sua vontade, o seu propósito. Mas esse versículo ele não pode ser entendido isoladamente. Faz tempo que eu não vejo aquelas caixinhas de promessa em que as pessoas tiravam um versículo bíblico e se fundamentava unicamente em um versículo bíblico e dizia: essa é a promessa. Pode até puxar o versículo bíblico, mas tem que ler o contexto e entender como essa palavra se aplica em nossas vidas. E para entender isso, é importante ler o versículo 1 e 2, pelo menos, onde diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Então veja só, o primeiro versículo aqui desse Salmo 1, ele fala que é bem-aventurado quem não anda. Veja que é uma escolha. A vida é repleta de escolhas e Deus permite que nós façamos as nossas escolhas. Então aqui a escolha de uma pessoa bem-aventurada é muito seletiva, se distancia do conselho dos ímpios. O que não falta hoje é conselho dos ímpios. Em filmes, séries, músicas e tantos outros meios em que o mundo tenta inculcar na nossa mente um aconselhamento perverso, ímpio e contrário à palavra de Deus. E o cristão ele precisa se afastar dos conselhos dos ímpios, se afastar dos conselhos que contrariam a palavra de Deus, a vontade de Deus, a santidade divina, a justiça do Senhor. Então, em primeiro lugar, fique longe do conselho dos ímpios. Aqui ainda diz: nem se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não anda junto com os pecadores, não vive na prática do pecado. É certo que nós, cristãos, pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Pecamos, nos arrependemos, clamamos ao Senhor, rogamos por nova oportunidade, nova chance, novo direcionamento, clamamos pelo seu perdão, mas não podemos viver na constância do pecado. E aqui o terceiro ponto ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, aqueles que estão ao seu redor não são pessoas escarnecedoras. É bem verdade que onde trabalhamos, onde estudamos, não podemos escolher as pessoas que fazem parte, até porque somos chamados a ser luz no meio de um mundo corrompido. Mas aqui o que o texto diz é que você não se assenta para fazer parte do escárnio de pessoas ímpias que escarnecem das coisas de Deus, as coisas sagradas. Então o cristão ele não fica em rodas de chocarrice, rodas que ficam falando mal da obra de Deus, dos servos, servas de Deus e do que tem sido feito, entre tantas outras atitudes de escarnecedores. Aí o versículo 2 vai dizer:
que esse bem-aventurado ele fica longe de pecadores, dos escarnecedores, dos ímpios, mas tem o prazer na lei do Senhor. E esse prazer na lei do Senhor é tanto em aprender quanto em praticar. Não adianta dizer que tem um prazer apenas cognitivo, conhecer, saber, porque muitas vezes isso é apenas vanglória. Tem gente que diz, eu conheço a Bíblia de capa a capa. A própria expressão, como a pessoa fala, é uma expressão de vanglória, de glória própria. E na verdade eu já li várias vezes a Bíblia, não conheço de capa a capa e eu preciso aprender cada vez mais da sua palavra, que é magnífica. Agora, esse prazer que ele fala aqui na lei do Senhor é um prazer de aprender, um prazer de se alegrar na lei do Senhor e um prazer em viver a lei do Senhor. E esse prazer é vivenciado de dia e de noite, na meditação. Então, o convite aqui é meditar na palavra todos os dias. E eu faço uma pergunta, você tem feito isso? Você tem lido a palavra? Você se dedica à leitura, à meditação e à prática da palavra? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo. E na verdade nós temos tempo, perdemos muito tempo com coisas banais. E então, quando fazemos isso, ficamos longe do caminho errado, nos dedicamos a aprender a amar a palavra, viver a palavra, e então aí sim é que nós seremos como árvore plantada junto ao ribeiro. Então imagine uma árvore, ela tem raízes, e as nossas raízes precisam estar aqui na palavra do Senhor, precisamos estar enraizados na palavra do Senhor. E essa árvore junto ao ribeiro, ela não é movida a qualquer momento, ela tem fundamento, ela tem raízes profundas, e como ela está próxima ao ribeiros da água, essa água irriga todo o solo ao redor. Então essa árvore, ela é sempre nutrida. Pode ser que o mundo ao redor esteja vivendo uma frieza espiritual, mas quem vive a palavra está sempre avivado. Pode ser que muitas pessoas na igreja que você congrega estejam desanimados, desiludidos, numa frieza espiritual, mas se você vive a palavra, se você vivenciar a palavra, você vai sempre ter presença de Deus na tua vida, porque é como árvore plantada junto ao ribeiro d'água. A palavra de Deus vivifica a nossa vida espiritual. Então seja vivificado, tenha raízes, leia a palavra e medite todos os dias da tua vida. Ele vai dizer que é como árvore plantada junto aos ribeiros d'água, o qual dá o seu fruto no tempo. Veja só, para dar o fruto na obra de Deus, tudo tem o seu tempo. Tempo para você exercer o ministério, tempo para você desenvolver, tempo para ir além. Existe um tempo determinado por Deus, não é o meu nem é o seu, é o tempo de Deus. Então, quando nós vivemos a palavra do Senhor, damos o fruto no tempo certo. As folhagens não murcham ou não caem. Então quem vive em Cristo sempre tem vigor. As pessoas olham e vê na tua expressão, na minha expressão, essa pessoa tem uma vida com Deus, essa pessoa tem uma vida nutrida. Quem cuida de plantas, ao olhar para uma planta, já consegue identificar pelas suas folhagens se ela está nutrida ou se ela está necessitando de água, porque as folhas murcham, algumas caem, e agora o cristão que está firmado na palavra de Deus sempre tem vigor, sempre bem nutrida. E aí a promessa poderosa, e tudo quanto fizer prosperará. Que palavra extraordinária! Eu tenho orado, eu sempre oro, há muito tempo eu me apropriei dessa palavra, dizendo, Deus, eu quero ficar longe do caminho que me corrompe, que pode me corromper, quero ficar próximo do Senhor, da Tua palavra, amar a Tua palavra, e vivendo isso, eu oro ao Senhor, prospera tudo que eu fizer, tudo que eu colocar a mão, prospera, Senhor, meu trabalho, abençoa a minha família, abençoa, Senhor, o ministério que o Senhor me deu, colocou em minhas mãos, é seu, mas está nas minhas mãos, sobre minha responsabilidade, e assim nós precisamos fazer. E aí então a promessa se cumprirá, tudo quanto fizer prosperará. Nesse dia eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, pela tua família,
Talvez o teu trabalho você precisa de uma resposta, quem sabe na área do teu ministério, talvez você esteja lutando com o seu empreendimento e lá no fundo há um desejo em que Deus te abençoe para que teu trabalho prospere. E eu quero orar para que tudo na tua vida venha prosperar, mas não esqueça de fazer a tua parte. Faça a tua parte e aí o Senhor faz a parte dele, que é te abençoar com a bênção da prosperidade. Vamos orar? Nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro pela vida deste teu filho, desta tua filha, para que ele possa viver longe dos caminhos errados, do caminho de conselhos e da roda dos ímpios, pecadores, escarnecedores. Que teu filho, a tua filha tenha prazer na lei do Senhor, tanto em aprender quanto praticar. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar, abençoa o seu trabalho, o trabalho que vai realizar nesse dia. Abençoa, Senhor, o ministério que o Senhor colocou na mão deste teu filho, desta tua filha. Senhor, talvez este teu filho esteja passando por uma situação difícil na vida familiar. Entra com a providência, ajuda-o neste dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção alcance este meu irmão, esta minha irmã. No nome de Jesus Cristo eu oro e eu abençoo. Amém. Querido irmão, até amanhã no nosso próximo devocional. Nós faremos uma série sobre o livro de Salmos e amanhã vamos meditar sobre outro salmo da palavra de Deus. Deus abençoe e um grande abraço.